Olá, você que me visita pela primeira vez. Que bom que você está aqui. Quem já está acostumado a assistir meus vídeos, dá um joinha, já na largada. Eu vou pedir aí um like. Dá um like, convida os amigos. Você que, por exemplo, vai fazer concurso público, já fez concurso público, aqui a gente fala muito de concurso público e hoje eu vou fazer uma correção da prova do IGP Santa Catarina, feita pela FEPESE. Fazer esse vídeo dá um trabalho maluco, porque tem que corrigir toda a prova, verificar as alternativas, fazer um materialzinho, gravar o vídeo. Então a gente precisa de estímulo aí, né? Por isso que o seu joinha é bem importante. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Inscreva-se, por favor, inscreva-se no canal para a gente conseguir engordar esse canal, trazer mais gente. E é muito importante para nós, eu, professor, a sua participação. Então, o que nós vamos fazer hoje é uma correção das questões, basicamente, de gramática da prova do IGP Santa Catarina, fevereiro de 2022. E é muito legal que você possa comentar isso aqui nos comentáriozinhos, né? Inclusive fazer perguntas sobre coisas que talvez você não tenha entendido. Mas essa prova é bem legal, feita pela FEPESE, eu quero começar o meu papo justamente por isso. Por que eu estou trazendo essa questão de FEPESE? Teve gente que fez a prova, que tem dúvidas, evidentemente, em relação à correção, mas a FEPESE, que é esse órgão vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina, que costuma fazer justamente as provas daqui de Santa Catarina, ela nos traz uma prova que é possível a gente elaborar um plano de trabalho e de estudo. Por que isso? Porque você tem ali, por exemplo, questões de concordância, questões de pontuação. Tem uma questão que é de pontuação, uma questão de homônimos, ou melhor, de parônimos. E é difícil muitas vezes você encontrar, especialmente quem está estudando para Brasília, CESP Brasília, porque é outro tipo de prova, né? Você tem questões mistas, mistura tudo, interpretação, não tem uma questão de concordância, por exemplo. E quem está começando a estudar, precisa começar a estudar por esse modelo de prova que a gente tem na FEPESE. Então, você que está me ouvindo, ó, se você baixar questões FEPESE, você vai estar fazendo um bom negócio, porque é a primeira escalada, é o primeiro degrau que você vai fazer. Eu vou hoje começar esse processo, para usar uma palavra da moda, vou startar o processo, legal? Mas é interessante que você continue fazendo questões dessa instituição, porque lá ali você vai encontrar questão de pontuação, questão de ortografia, e elas estão bem divididas, então é muito importante para aquele aluno que está começando a estudar. O que eu quero dizer com isso? Que os alunos que estão começando a estudar, por exemplo, para as provas de CESP Brasília, que são provas múltiplas, bem diferentes da dinâmica, né? Ele vai começar a fazer simulados, não é? Não é a melhor maneira. Por quê? Porque exige um grau de conhecimento. Você tem que ter subido alguns degraus. Então, você tem que passar por essas questões FEPESE para fixar determinados conteúdos para conseguir avançar para essa prova CESP Brasília, que é diferente. Então, eu estou mostrando para você como é que se estuda a língua portuguesa. O aluno ansioso que quer fazer CESP Brasília, quer treinar para as provas de CESP Brasília, ele vai começar a fazer um monte de simulado, questões que já apareceram naquela prova que ele está fazendo, o edital anterior. Não é assim, depende do seu grau de dificuldade, depende se você já está estudando português há muito tempo. Não, professor, eu recomecei agora há poucos meses a estudar português, tem muita dificuldade. FEPESE. Na veia, acreditem. Entrem no FEPESE lá, tragam as provinhas, façam as provinhas do FEPESE. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. A gente vai falar então, IGP Santa Catarina, prova de 2022. Eu botei 2021 aí, hein? Ainda não virei o ano. 2022, professor. Isso, 2022. Provinha de concurso público. Vou comentar porque ela é emblemática, muito legal para quem está estudando. Bem legal mesmo, vocês vão gostar. Legal? Então vamos ver o que temos aqui. Olha lá. Então, vamos lá. Me acompanha aí. Vou pegar, as provas são 12 questões. Dessas 12 questões, queridos alunos, eu vou trabalhar com vocês as questões de gramática, né? As questões de interpretação de textos. Eu vou ampliar aqui, ó, deixar só o textinho. Legal? Para você visualizar melhor. As questões de interpretação de textos, eu tenho vários vídeos voltados só para a interpretação. Então, para o vídeo não ficar muito longo e para a gente ser mais didático, eu retirei as questões de gramática, basicamente, que eram 12 questões. As 3 primeiras questões eram de interpretação de textos. Então, se é uma coisa certa que aparece nas provas de concurso público de modo geral, é que 3 ou 4 questões iniciais vão ser de interpretação de texto. E você não precisa, se não quiser, começar a prova por aí.
porque as questões de interpretação justamente têm essa característica de cansar muito o candidato, né? Então, vejamos, olha que bom para a gente poder trabalhar. Você está pronto aí? Puxou a aguinha, puxou chocolatinho, então acompanha Prof. Russo aqui, que eu vou mostrar para vocês o caminho das pedras. É assim que se estuda português. Então, vamos lá. O que eu vou fazer também? Eu vou mostrar técnicas de como você resolve. E vou mostrar a diferença para aquele aluno que tem um bom conhecimento, que já tem e já está estudando há mais de ano, já tem baixado simulados, tem feito cursos, para aquele aluno que está começando agora, que evidentemente vai precisar de um outro cuidado. São estágios diferentes, tá bem? Prontinhos aí? Então, vai lá. Olha só. Questão número 4. Então, pulei as 3 primeiras, porque eram de interpretação. O que justifica o uso da vírgula na frase? Aí vem um exemplo. Você vê que não é uma questão de enunciado. Ele vai direto. Está certo, está errado, o que está errado, o que está certo. Não é uma questão de enunciado, não tem um enunciado longo, ele é direto. Bom para estudar, gente. Olha lá. Diversos fatores contribuem para a diminuição deste tipo de crime em Santa Catarina, que vem registrando queda desde 2018. Ele quer justificar o uso da vírgula. Quem não conhece as regras vai ficar olhando alternativa por alternativa, e todas elas são válidas. Separar orações subordinadas adjetivas. Se o cidadão ainda não estudou orações adjetivas, vai ficar aqui viajando, né? Orações adverbiais. Então, isso aqui tudo sintaxe externa, orações. Adjunto adverbial antecipado, você viu que ele está separando orações, né? Então ele vai ter já aquele que vai tateando, ele já diz, não, está separando orações, aqui são 2 orações, ele está separando orações. Então não pode ser. Indicar supressão de um verbo subordinado, é uma viagem, né? Então é elipse verbal, né? Separar orações coordenadas sindéticas. Oração sindética é aquela que não tem síndeto, não tem conjunção, não tem um elemento de ligação, e ali você tem um quê? Então, evidentemente, que você já vai cortar CDE, vai ficar entre 2, e aí você vai me dizer o quê? Professor, sempre quando eu fico entre 2, eu marco errado. Aí é uma questão de sorte e azar, você tem que mudar, tem que levar um pezinho de coelho, tem um problema espiritual, meu querido. Então, vamos lá. Sempre que está entre 2, marca errado, é espiritual. Vamos lá. Como é que a gente resolve essa questãozinha? Olha só, o tio Russo aqui vai ajudar você. Deixa eu aparecer de novo aqui, o fantasminha apareceu. Oi. Olha aqui, Gente, aparece uma vírgula e um quê. Quem está estudando língua portuguesa vai verificar o que é esse quê. Ele vai verificar se isso é um pronome relativo. Se for um pronome relativo, a gente pode trocar por o qual, a qual. Então, diversos fatores contribuem para a diminuição deste tipo de crime em Santa Catarina, o qual, refere-se ao crime, vem registrando queda desde 2018. Ora, se isso aqui é um pronome relativo nos leva a orações adjetivas. Todo aluno que sabe identificar um quê pronome relativo sabe que está diante de uma oração adjetiva. Só há uma alternativa que fala uma oração adjetiva. E aí nós temos as orações adjetivas restritivas e as explicativas. As explicativas funcionam tal qual um aposto explicativo. O aposto explicativo recebe vírgulas, oração subordinada, adjetiva explicativa, também recebe vírgulas. Quero mostrar para vocês que FEPESD usa nomenclatura de orações. CESP Brasília é mais difícil a gente encontrar. Tem provas que não falam em nomenclatura, não é? Não falam em orações subordinadas. Legal, vão falar de orações, mas não dessa maneira aqui. Então, olha como é uma prova boa para a gente estudar. Então, aqui, mata-se a charada tranquilamente já na largada, alternativa, portanto, a oração adjetiva, a uma questão que parecia difícil, não é tão difícil quanto parece. Então vamos lá, gente. Questão 5 agora é uma questão de parônimos. Parônimos. O que é, professor? Já não lembro o que é parônimos. Eu estou aqui para lembrar, não é? Parônimos são palavras próximas em relação à forma, diferentes do conteúdo, mas próximas em relação à forma. Sinônimos são palavras que têm a forma completamente diferente, mas têm o mesmo significado. Não é? Homônimos, homo quer dizer o mesmo. Então, homônimos ou homonímio, o fenômeno da homonímia, são palavras escritas da mesma maneira, ou faladas, pronunciadas da mesma maneira, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Quando a gente está falando de parônimos, são palavras próximas. Então, vamos olhar com carinho aqui. Olha só. Tráfico de veículos de grande porte, tráfico, gente, de vias urbanas, provoca infrações no trânsito. O tráfego da 101 foi responsável pela maior parte das infrações de trânsito no último final de semana. Bom, se infração de trânsito
nos dois casos é a mesma coisa, né? É a infração do verbo infringir, você vai ver, não, peraí, eu posso não saber direito, mas por que as duas estão grafadas, se tem o mesmo significado, estão grafadas de formas diferentes? Então ficou ridículo essa questão, né? Uma anula a outra. Legal? Ou é infração, o mesmo significado. Mas nós estamos falando de infringir. Inflação de trânsito, inflação, que seria inflação? Aumentou o preço do trânsito, só se fosse isso, né? Tráfico de veículos. E trânsito. Trânsito é tráfego de veículos. O tráfico é comércio ilegal, que seria o tráfico de drogas, comércio ilegal de drogas. E não, por favor, o tráfego de drogas. O que seria um tráfego de drogas? O encontro da maconha com a cocaína na esquina, só se fosse isso, né? Muito bem, vamos lá. B, sessão da Câmara Municipal. Começou com o papo da sessão. Tá? Acabou sem que o mandado do vereador fosse cassado. O mandato de um senador, olha que estão se anulando, você está vendo? Ou é mandato ou mandador, porque os dois têm o mesmo significado. Quando a gente estiver falando de um vereador, olha lá, mandado de um senador, mandado judicial, mandato é justamente o de um político, né? O político num cargo vai exercer o seu mandato presidencial. Mandado é ordem, uma ordem judicial, um instrumento jurídico. Então, mais um anula o outro aqui, né? Porque é o mesmo significado. O mandato do vereador fosse cassado, olha aí o cassado com 2 S. Então, cassado com 2 S é justamente a questão dele ter a interrupção do seu mandato. Então, está correto esse cassado aí, né? O mandato de um senador, e não mandado, né? Que é de 8 anos, somente poderá ser cassado, olha aí, gente, cassado em sessão especial. Mesma coisa aqui, né? O cassado com 2 S é com cedilha, posso não saber qual é qual, mas o contexto é o mesmo. Então, ficou muito estranha essa questão, mal feita, né? Mal feita. Bom, caçar com cedilha é só se o cara vai caçar algum bicho, né? E se você quer caçar o vereador com cedilha, pode, professor. Olha, poder pode, mas você vai preso, né? Vai preso, vai em cana. Portanto, uma questão ortográfica pode remeter você a ter um problema, né? Mais uma observaçãozinha em relação à questãozinha 5, tem um probleminha de enunciado, sim, que não impede que o aluno possa responder, por isso que não dá para anular uma questão dessa, porque não impede que você encontre a resposta certa. Mas caçado com 2 S, caçado com cedilha, não são parônimos, são homônimos, porque homônimos homófonos têm o mesmo som, mas a grafia é diferente, então não é um caso de paronímia. Então lá no enunciado eles tinham que colocar vocábulos parônimos e homônimos, né? Porque não é só um caso de paronímia, é um caso de homonímia também. Caçado com cedilha, caçado com 2 S é homonímia. Pessoas eminentes, agora sim, eminente. O que é eminente? Vão ao Balneário Camboriú, aí Camboriú, no verão, fugindo da canícula. A canícula é cruel. Quem é que fez essa prova aí? Canícula de verão, calor no verão. São iminentes. Eminente, iminente. Isso sim, são parônimos, já são muito próximos. São iminentes os riscos causados pela construção de grandes diques no rio em locais que ficam acima das cidades. Muito bem. Pessoas eminentes. O que é eminente? Superior. Então, o que é uma pessoa eminente? Uma pessoa superior, está acima. Então, pessoas eminentes, pessoas importantes, com E. Então, eu sempre me engano. Pensa no Papa. O Papa é sua iminência ou eminência? O Papa é elevado espiritualmente. Então, se ele é elevado espiritualmente, é sua eminência. Então, pessoas eminentes, importantes, né? São iminentes os riscos. Imediato. O risco é imediato e iminente. Vai acontecer agora. Então, iminente com I, imediato. Legal? Então, a resposta certa está aí, a C. Bacana? Vamos dar uma olhadinha na D, bonitinha. Essa questão tá boa aqui para a gente discutir, né? Ela está mal formulada, como você viu ali, né? Parônimos e homônimos. Após o bombardeio, o navio atingido emergiu. Agora é emergir. Emergir. Vem para a superfície. Emergir. Vai para o fundo. Então, se foi bombardeado, o navio foi para o fundo. Então, ele emergiu rapidamente. Após emergir, até o fundo do rio, os bombeiros conseguiram avistar o corpo preso às rochas, né? Então,
ele imergiu. Após imergir até o fundo do rio, os bombeiros conseguiram avistar o corpo. Se ele foi para o fundo do rio, ele imergiu, né? Então, imergiu nos dois momentos. E, como o texto estava conforme o previsto e esperado, o diretor retificou. Essa aqui é ótima! O relatório elaborado pela assessoria jurídica, após ratificar as partes inconclusas da sentença, o juiz proferiu a sentença. Professor, eu sempre me confundo, nunca mais você vai errar. Presta atenção no tio. Aqui. Retificou o relatório. Como o texto estava conforme o previsto, ele retificou. O que é retificar? Consertar. Consertar com S, né? Consertar, arrumar aquilo que está torto. Mas eu sempre confundo, você não vai me confundir. Gente, quando você conserta o motor do carro, você tem uma oficina mecânica chamada de retificar. Não vai esquecer isso que você nunca mais é. Retífica de motor. O que é retífica de motor? Arruma o que está errado. Ou seja, deixa reto o que está torto. Então, retífica de motor, conserta o motor. Então, aqui não é, se o texto estava conforme o previsto, ele tinha que confirmar, ele tinha que ratificar, é isso mesmo, ratificar, né? Então, ratificou o relatório elaborado pela assessoria. Após retificar as partes inconclusas da sentença, o juiz proferiu a sentença. Aí ele consertou o que estava errado nas partes da sentença. Beleza? Deu para entender aí? Legal? Tudo bem? Tudo de boa? Vamos lá. Você viu quanta coisa boa eu estou trazendo para vocês? Agora aqui! Essa aqui está legal. Essa aqui é uma questão de colocação pronominal. Deixa eu falar sobre a colocação pronominal. Deixa eu voltar aqui. Falar sobre a colocação pronominal, por quê? Porque é difícil você encontrar em provas de concurso público questões de colocação pronominal. Não é aquele conteúdo, não é que aparece com muita frequência. Então, você está vendo que essa provinha ela tem uma questão de boa distribuição de questões. Ela pega até colocação pronominal. Você vai ver que vai ter figuras de linguagem, gêneros, concordância, regência, pontuação, que são os principais tópicos da gramática. Então, olha só, a provinha ela tinha uma preocupação de tentar distribuir bem os conteúdos. A CESP Brasília não trabalha com essa distribuição, até porque são poucas questões de gramática, muita interpretação, muito texto e tudo misturado. Mas não está muito bem distribuído. Você pega questões de CESP Brasília que não aparece concordância. Quer dizer, é inadmissível que numa prova de língua portuguesa não apareça uma questão de concordância, por exemplo, né? Mas CESP às vezes não aparece, não tem essa lógica. A lógica é outra. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, colocação pronominal. Então, pronome na frente, próclise atrás, ênclise no meio, meso é meio. Mesóclise, eu não lembro nada disso. Tá, eu vou dar claro que isso aqui exige um conhecimento prévio, mas eu vou dar umas diquinhas aqui para você, para ajudar você como resolver a questão, tá certo? Então, vai lá, o meu negócio é pegar o conhecimento que eu tenho mais prático e tentar eliminar aquilo que eu sei que não é, e reduzir ao mínimo possível de questões para eu ter possibilidade de acertar, não é? Então, olha só, ele quer saber o seguinte, enunciado, você viu que os enunciados são sempre diretos, tá? Ele quer saber em que período o pronome pessoal oblíquo ato está bem colocado, colocação pronominal, se está certo no meio, então você tem que procurar os pronomezinhos, ali na A aparece o C, aparece o O, não o, tá vendo? Aquilo é pronome, fazê-lo, fazer algo, né? Então, ali também é colocação pronominal. Eu quero combinar com vocês umas coisinhas aqui. Você está atento? Atenção, cuidado, essa aula aqui é atenção o tempo todo. Presta atenção, olha só. Duas regrinhas básicas que você não pode esquecer de colocação pronominal. Quais são? Não posso começar a frase com pronome oblíquo. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é se tem alguma frase começando com pronome oblíquo. Se tiver, já elimina. Claro, ele está pedindo qual que está certo. Então, você tem que eliminar. Se ele pedir errado, é aquela que você tinha que assinalar, né, meu querido? Então, vai lá, elimina. Segundo, não pode ter vírgula e pronome. Essa é outra dica maravilhosa. Eu só dou presente para vocês. Olha lá. Vírgula e pronome não pode. Então, primeira coisa, vai eliminando essas alternativas. Vamos ver. Olha só, estou ensinando vocês a fazerem questões de múltipla escolha. Olha lá. Na B, assim que sentir-se em condições, me pedirá. Me pedirá, não pode. Não pode ter vírgula e pronome. Combinado? Vamos na C. Me respondeu, não pode começar com pronome. Já elimina. Na D, te contarei, não pode ter vírgula e pronome. Então, eu já matei 3. Só sabendo essa regrinha básica, só sabendo isso, eu fico entre 2. Aí, de novo, professora, sempre marca errada. Urubu. Então, vamos lá. Agora, eu tenho entre 2 para resolver, né? Em se tratando de passaporte, não o solicitei ainda, mas vou fazê-lo em breve. E na E, segundo deliberou-se na Assembleia Ordinária,
Então, o se está em ênclise, no deliberou-se, no final do verbo. Nada pode se fazer com a prestação de contas sem antes enviá-la ao Conselho Fiscal. Bem, agora vamos lá. Segundo ponto. O aluno sabe que os advérbios de negação são proclíticos, atraem o pronome para frente do verbo. Então, vai lá, ó. Não o solicitei. Tá certinho. O nada é outro pronomezinho, né, indefinido, que atrai a próclise. Então, nada se pode fazer. Ou ainda, como é uma locução verbal, eu posso colocar no final de tudo. Nada pode fazer-se. O que não pode fazer é colocar no meio dos dois verbos, como todo brasileiro fala isso, né? Então, errado. Nada se pode fazer ou nada pode fazer-se. Segundo, se deliberou. Porque segundo é uma conjunção subordinativa, atrai a próclise. Segundo, conforme, isso são conjunções subordinativas, né? Atrai a próclise. Agora, olha lá, não o solicitei, tá certo, mas vou fazê-lo, tá certíssimo, esse pronome no final da locução, não é? Em se tratando, você tem o gerúndio com a preposição em se tratando, sempre próclise, a preposição em seguida de gerúndio também vai dar uma situação proclítica. Então, correta alternativa A. Tá, essa aqui para quem conhece colocação pronominal. Né? A 7, o que vai aparecer? Na 7 aparecem questões misturadas agora de concordância e de flexões verbais. Então, para quem está estudando, é uma maravilha. É uma maravilha. Você que está estudando, vai ser uma maravilha essa questão, porque a gente vai ver verbinhos clássicos que caem em prova de concurso público, que vão cair com problemas de inflexão e problemas clássicos de concordância verbal. Então, redondinho para você se divertir. Olha só como eu sou um cara legal. Olha lá. Assinale a frase correta, sempre você tem que observar se é o certo, se é o errado, se é correto. Quanto ao emprego dos verbos, concordância e flexão. Isso aqui é o que botei. Isso aqui é concordância e flexão. As duas coisas estão misturadas. Olha lá. Vamos lá, tá pronto? Então, nós estamos falando agora de correção de texto, né? Eu sei que a correção de texto vai apresentar problemas em relação a verbos. Eu que estou dizendo para vocês que é flexão e concordância junto ao mesmo tempo. Estou dando essa informação. Ah, mas ele está dizendo, olha, os verbos tem verbo errado aí, eu quero acerto. Né? Então, é a questão clássica de correção de textos. Né? Comenta-se entre economistas que, se o governo manter, apareceu o verbo manter, essa política salarial e se os empresários não repor as perdas salariais, haverão sérios problemas. Então, tem 3 erros. Quer dizer, aí se você não achar um, vai achar outro, tá bom? Então, vai lá, manter e repor. Presta atenção, porque isso aqui cai sempre em prova. Manter é derivado do verbo ter. Você tem de conjugar o verbo derivado igual ao verbo principal, o verbo ter. Então, não conjuga o manter, conjuga o verbo ter. Então, se o governo tiver dinheiro, se o governo tiver uma política salarial, se o governo tiver, se o governo mantiver essa política, beleza? Então, olha, esse é clássico, os verbinhos derivados do verbo ter, reter, conter, esses verbinhos são conjugados igual o verbo ter, flexão verbal. A mesma coisa vai acontecer com o verbo repor, que é derivado do por. Então, se o governo puser as perdas salariais, então, se o governo repuser, haverão sérios problemas. O verbo haver, no sentido de existir, ou de ocorrer, acontecer, ocorrerão sérios problemas, ele é invariável. Então, não pode ser haverão, e sim haverá sérios problemas. Beleza? Ele quer a correta. Vamos para B. Em 2018, fizeram aproximadamente 15 anos que os colonos deixaram de pagar as dívidas com o banco, e por causa disso a falta de crédito somente foi resolvida quando os técnicos da Secretaria da Agricultura interviram. Aqui o verbo intervir, mesma coisa, que é derivado do verbo vir. Quando a Secretaria vier, se é quando vier, é quando intervier e não interviram. Isso aí seria o verbo vir, né? Eles viram tal coisa, e não eles vieram. Então, intervieram, legal? Verbo fazer, indicando tempo passado em pessoal, faz aproximadamente 15 anos que os colonos deixaram de pagar as dívidas. Essa é a resposta correta. E não fizerem nem fizeram. Não é? Então, havia mais de um erro, inclusive, aqui. O ouvido ia reclamar, com certeza. Considerando que tanto o desenvolvimento científico quanto tecnológico, tanto um quanto o outro, precisam, concordância verbal, levar em conta o fator cultural, é indispensável que se mantenha
Se mantém entre pesquisas científicas e aspirações da comunidade uma estreita vinculação. O que é que se mantém entre pesquisas científicas e aspirações? O que é que se mantém? Uma estreita vinculação é que se mantém. O sujeito é uma estreita vinculação, que foi colocado no final para enganar vocês. Então, que se mantenha uma estreita vinculação, concordância verbal, ó, desloca o sujeitinho, é o caso daquele ser ali, o que é que se mantém? Legal? Isso é uma voz passiva sintética, lembra? Alugam-se casas, esse é o exemplo, né? Então, aqui tem um sujeito, você tem que procurar, pergunta onde é que está o sujeito. O que é que se mantém? Uma estreita vinculação. D, devem existir outras alternativas para esse caso. O que é que deve existir? Outras alternativas. Eu achei tão engraçado outras alternativas, porque a alternativa pressupõe que seja outras. Né? Esse é um problema clássico da oralidade. Né? Devem existir alternativas. Não precisa desse outras aqui, né? Mas, vamos lá. Devem existir outras alternativas para esse caso, mas se a equipe econômica não se dispuser, ó, verbo pôr, se não puser em ordem a coisa, se ela não puser em ordem a coisa, então se opuser, se dispuser a enfrentar os problemas regionais, haverá e não haverão muitas reclamações. Letra D, bonitinho. Na E. Além disso, mesmo que for adotado algum tipo de ajuste fiscal imediato, ainda estará muito longe o dia em que os membros do Mercosul tornar-se-á um participante, mas se são os membros do Mercosul, tornar-se-ão um participante ativo, né? Então, aqui, concordância verbal, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Vamos para a questãozinha número 8. Assinale-a quanto à regência verbal, regência nominal. Olha só. Aqui é uma questão de regência. De acordo com os documentos que os jornalistas tiveram acesso, ele quer regência. Ainda falta incluir o relatório do escritório de contabilidade que fica à Rua São Judas Tadeu. Quem fica, estava indicando o lugar, quem fica, fica em algum lugar. Se ele fica em casa, olha a preposição em. Então, fica em mais a, na rua. Tá bem? De acordo com os documentos a que os jornalistas tiveram acesso. Porque quem tem acesso a alguma coisa. Preposição voadora que vai aparecer na frente do pronomezinho relativo que. Então, de acordo com os documentos a que os jornalistas tiveram acesso, ainda falta incluir, o que é que falta incluir? O relatório do escritório de contabilidade que fica na Rua São Judas Tadeu, no centro. Errado. Vamos para B. 2 erros, né? Se não pega um, não pega outros. Facilita a vida de vocês. Em busca da realização profissional e pessoal, os jovens escolhem a dedo aonde trabalhar. Ó, quem trabalha em algum lugar, é locativo. Trabalha em casa. Então, a preposição em e não a preposição a. Então, não é aonde trabalhar, e sim onde trabalhar. Ó, lembra? Onde e aonde. Aonde só se for verbo de movimento. Priorizando, olha só, apareceu a crazy people, a crase professor. Priorizando as implica. Quem prioriza alguma coisa. Verbo transitivo direto, não tem preposição. Logo, não tem crase. Erradíssimo. C, mais um erro de novo. Informo aos interessados de que não ocorreu na reunião nenhuma alusão. O que não ocorreu? Nenhuma alusão a tão delicado assunto. Delicado assunto, qual é o substantivo? A crase acontece na frente do substantivo, não é tão nem delicado. O substantivo aí é assunto, o assunto. Não pode ter crase, assunto é a palavra masculina. Nem houve qualquer declaração de desagravo. Declaração a quem? Aqueles que foram injustamente acusados, né? Desagravo àqueles, ó. Aqui ocorre uma contração da preposição a com o a do aqueles, gente. Então, desagravo aqueles com crase que foram injustamente acusados, não é? E mais uma na C que eu chamo a atenção, o verbo informar. O verbo informar tem problema de regência. Quem informa, informar algo a alguém, ou informar alguém de alguma coisa. Então, informo os interessados de que não ocorreu. Se eu tenho a preposição de na frente do que, eu tenho que tirar a preposição a. Eu não posso ter dois objetos indiretos aí, beleza? D. Como era orgulhoso, preferiu o verbo preferir, problema de regência clássico, preferiu antes declarar falida a firma do que aceitar qualquer ajuda do sogro, a cujo patrimônio era bastante robusto. Como era orgulhoso, preferiu antes declarar falida a firma a aceitar qualquer ajuda do sogro, cujo patrimônio era bastante robusto. Não tem essa preposição a na frente do cujo aí.
Legal? Pode acontecer a preposição, mas não tem nenhuma palavra pedindo essa preposição depois do cujo. Então, negativo. Beleza? E os interessados em conhecer a maricultura local devem se dirigir a... Quem se dirige a algum lugar, não é? Quem mora, mora em. Legal, quem fica, fica em. Quem reside, reside em. Quem trabalha, trabalha em. Mas quem se dirige a. Agora é verbo de movimento. Então, a Praia do Madeiro, certinho. De onde partem as embarcações? As embarcações partem de... Quem parte de algum lugar, que conduz os turistas para uma visita monitorada, cuja duração é de aproximadamente 2 horas. Belezura! Você está vendo quanta coisa aqui legal a gente tá examinando? Ó. Vamos para figuras de linguagem. Em que alternativa é correta a indicação da figura de linguagem? A figura de linguagem também que é uma coisa que não aparece a todo instante. Né? Então, vejamos, ó. Quem leu Machado de Assis sabe a qual Capitu eu me refiro. Só tem uma Capitu, né? Se você tiver mais de uma Capitu, já virou uma metáfora, está comparando uma Capitu com outra coisa, né? E não leu Machado, você leu a obra de Machado, isso aqui é uma metonímia, né? O autor pela obra. Né? Então você tem metáfora, você tem metonímia, mas não tem antítese, que são ideias opostas, nada de antítese aqui. B, ele quer saber qual que é a indicação correta. Venceu na vida às custas de muito trabalho. A gente vence na vida de trabalho, às custas de muito trabalho, muita fadiga e muita paciência. Quer dizer, fadiga e paciência estão aqui no lugar de trabalho, né? No lugar de esforço. Né? Isso não é uma metáfora, isso é uma metonímia. Tá bem? Então, a causa, olha só, a paciência, por exemplo, a fadiga é a consequência do trabalho. Né? Então, uma coisa está no lugar de outra. Isso aqui é uma metonímia. Lembra? Que metonímia, uma coisa substitui outra coisa. Metáfora, uma coisa é comparada a outra coisa. Isso é bem diferente. C, a mim me parece exagerado. A mim me parece. A mim me parece. Está sendo redundante, né? Se a mim me parece. Bom, pleonasmo, essa é a resposta correta. Pleonasmo, subiu para cima, desceu para baixo, entrou para dentro, saiu para fora. Vamos lá, é isso aí, né? Circular em torno. Que horror. Prefeitura Municipal. Secretaria do Meio Ambiente. Meio Ambiente já é um pleonasmo consagradíssimo, né? Pessoa humana, outro pleonasmo consagradíssimo, né? Hall de entrada, professor. Hall só pode ser de entrada, eu não conheço o hall de saída. Pleonasmo. Meu amor é como uma caravana de roça. Está comparando com o termo comparativo. Isso é uma comparação. Metonímia é uma coisa substituindo outra coisa. E o relógio de parede, o relógio da parede, eu estou acostumado com ele. Então, você tem, de novo, acostumado com o relógio de parede, você tem 2 vezes a mesma função, isso é, de novo, um pleonasmo, e prosopopeia, que seria uma atribuição de coisas humanas a seres inanimados. Né? Vai passar nesta avenida um samba popular. Isso é chico. Vai passar um samba popular, isso é chico. Aí sim você tem uma prosopopeia. Agora vamos lá, vamos fechar com essa questãozinha cabeluda, que eu vou olhar com carinho. Essa aqui é difícil. Tá? Essa aqui também, ela estava complicada, porque ela exige um conhecimento, vamos fechar com ela, exige um conhecimento muito detalhado de sintaxe. Então vai lá. Na alternativa A, complemento nominal, o que é conjunção integrante, todos, olha só como está bem distribuído aqui, né? Pede uma análise sintática bem desenvolvida aqui, né? Compartimentado em vários itens. Deixa eu botar aqui a tela grande para você. Olha lá. A conduta será de inconformismo e violência, mas o que se espera é que um dia haverá condições de reconstituição familiar. Ocorre complemento nominal. Complemento nominal está completando um substantivo por meio de uma preposição. Então, fui ali furongar condições de reconstituição. Ora, para ser complemento nominal, aí você tem que ver a diferença de complemento nominal para adjunto adnominal. Está ligado ao nome, tanto o complemento quanto o adjunto estão, mas para ser complemento tem que ser um nome que pode ser verbalizado, então condições eu posso transformar em verbo, que é condicionar, por meio de uma preposição, e reconstituição tem que ter uma ideia passiva. São 3 itens aí para a gente ver se é realmente um complemento nominal ou um adjunto adnominal. Então, exige o conhecimento de sintaxe. Haverá condições de reconstituição, ou seja, alguém vai dar condições de reconstituição familiar. É uma ideia passiva, logo, isso é um complemento nominal, e aqui é a resposta correta. Muito bem, vamos ver na B. Os sábios não dizem o que sabem. Agora, bem difícil isso aqui, hein?
Ó, os tolos não sabem o que dizem. O vocábulo que é uma conjunção integrante que inicia orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas. Eles estão usando toda a nomenclatura das orações, né? Muito bem. Conjunção integrante inicia orações substantivas, subordinadas, substantivas. Isso é fato. Mas está vendo aquele ozinho na frente? Trocar aquele o por um pronome demonstrativo aquele. Os sábios não dizem aquele, aquilo ou aquela. Aquilo que sabem. Os tolos não sabem aquilo que dizem. Se esse o equivale àquele, aquela ou aquilo, aí você tem, na verdade, esse que vai ser um pronome relativo. Esse é um caso bem complicadinho. Olha, é difícil aparecer uma coisa assim complicadinha nas provas de concurso público. Está dificilzinho, essa aqui é dificilzinho. Então, totalmente errada. Portanto, professor, quando aparecer esse o que, esse o puder ser substituído por aquele, aquela ou aquilo, o que sempre será, sempre será um pronome relativo. Beleza? C, no período, Fabiano tomou a cuia, vírgula, não tem conjunção, não tem nada, botou só uma vírgula, tem uma outra oração. Desceu a ladeira, vírgula, outra oração, encaminhou-se ao rio seco, vírgula, achou no bebedouro dos animais um pouco de lama, vírgula. Há duas orações coordenadas e duas orações subordinadas. Tudo é oração coordenada, sem a conjunção. Você lembra como é que a gente chama? Quando vai sobrepondo uma do lado da outra, orações coordenadas assindéticas. O que é o síndeto? Síndeto é a conjunção. Não tem o síndeto, é assindética, né? Errado. Ainda aparecerá no Congresso alguém disposto a apresentar um projeto que fixe consequências para aqueles que enganam a sociedade. O termo destacado ainda inicia uma adverbial concessiva. Ainda aparecerá, isso é um advérbio, isso não é uma conjunção. Se fosse ainda que, o ainda que, aí sim é uma conjunção, sim, uma conjunção concessiva. Ainda que faça tal coisa, né? Mesmo que faça tal coisa, embora faça tal coisa, para ser uma oração concessiva, você tem que trocar pelo embora. Aquele ainda ali, você não pode trocar pelo embora, então não é uma conjunção concessiva. O que você viu hoje, então? Muita coisa aqui a gente viu, eu tive que acelerar o processo. Manda aí perguntinhas na caixinha, vai, ajuda o prof para tirar dúvidas, para a gente fazer uma brincadeira legal aqui. Dá um joinha, recomenda para a galera, inscreve aqui, faça perguntas, sugestões. A gente está aqui para ajudar vocês. Tudo pelo crachá, em busca do crachá. Vamos estudar português.